Feliz sábado para todos vocês. É com muita alegria que nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor e somos gratos a Deus pela oportunidade de mais um dia poder anunciar a sua palavra. O Senhor disse na sua palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Nós louvamos ao Senhor por este dia abençoado, por este sábado de vitória, porque o Senhor está comigo e está contigo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo lá no Evangelho. Escreveu São Lucas capítulo 8, verso 22, vai nos falar a respeito de como Jesus apaziguou aquela tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia de águas, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? É muito bom, irmãos, quando a gente começa a perceber que sem Jesus nada nós vamos conseguir. Quantas pessoas não se deram caso de que elas dependem de Jesus para acordar, porque se o Senhor não lhe permitir, elas dormem e não acordam. E quantos precisam aprender que até o nosso falar depende de Jesus, porque há quantos mudos na face da terra que não falam. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Jesus, ele estava no lugar certo, na hora certa. Jesus, ele estava na polpa do barco descansando. Eu até acredito que Jesus, ele fez isso para provar a fé dos seus discípulos. Porque lá na frente, no futuro, esses mesmos discípulos teriam que enfrentar situações difíceis, como eu e você estamos enfrentando hoje. Mas sabe o que a Bíblia fala? Lá no livro de Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. É quando eu e você aprendemos a confiar, a vitória chega nas nossas vidas. Jesus, ele estava naquela polpa daquele barco descansando. E foi permitido, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Que o vento e as ondas do mar se agitassem. Eu fico a pensar como deve ter sido difícil para aqueles discípulos estarem no alto mar. Eles precisavam passar para outra banda. O seu mestre estava dormindo e eles se viram em aperto. É certo que ali tinham grandes pescadores como Pedro, mas o vento e o mar estavam tão agitados que eu acredito que eles temeram. Isso é diferente hoje. Há situações que eu e você estamos enfrentando que o medo bate na nossa porta, a desconfiança. E quantas das vezes nós estamos passando por situações tão difíceis e Jesus está na polpa do barco, está do nosso lado. Ele é o nosso amigo fiel. Ele nos traz a paz e a felicidade. É essa felicidade
é só Ele pode nos conceder. E quantas das vezes a gente olha para um lado e olha para o outro, o vento, a tempestade, o mar tem balançado o nosso barco, mas a nossa confiança tem que estar posta no Senhor. Salmos 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos, é muito gostoso falar daquilo que nós estamos vivendo. Como se dizia no passado, marmelada. É você descobrir alguma coisa, você falar algo que você não está vivendo, que o outro está vivendo. Mas o difícil é você falar daquilo que você está vivendo. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ser pessoas verdadeiras diante do Senhor. E hoje eu tenho a alegria de falar sobre confiança em meio às adversidades. São exatamente nos momentos difíceis em que o Senhor, Ele permite que nós venhamos atravessar para o outro lado. E quantas das vezes a gente olha e diz assim: meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir. Mas não sabe você que o Senhor está te carregando no colo. Vocês já devem ter observado sobre as pegadas na areia. É maravilhoso. Num determinado momento, aquela pessoa pensou que estava caminhando sozinha. Na verdade, aquelas pegadas eram do amigo fiel Jesus Cristo. E hoje, este amigo fiel, ele está na polpa do barco. E ele diz para você o que ele disse para os seus discípulos. Ele disse: onde está a vossa fé? Ei, eu te pergunto hoje, você vai ficar olhando para a dificuldade que você está enfrentando, ou você vai fixar os teus olhos em Cristo? Olhe para Jesus, autor e consumidor da tua fé, consumador da tua fé. Não fique olhando para os problemas, não olhe para as dificuldades. Alguém ficou tão preocupado que foi ali chamar o mestre. Mas é no momento da luta, da dificuldade, que eu e você temos que chamar pelo nome do mestre. Somente o mestre pode nos conceder esta paz. Somente o mestre pode nos dar alegria e gozo diante da dificuldade. É possível ter paz em meio a tribulações. Vocês sabiam disso? É possível atravessar para o outro lado, enfrentando lutas, dificuldades, mas tendo a certeza da real felicidade e o gozo que nós temos em servir e adorar ao Senhor. Portanto, hoje não é para você olhar para as suas dificuldades, para os seus problemas, mas é para você olhar para Cristo. Olhe para Jesus, porque foi no momento que alguém chamou Ele, Ele fez com que aquele vento e as águas lhe obedecessem. E hoje não é diferente. Ele quer que eu e você tenhamos uma fé verdadeira, uma fé genuína na sua palavra, porque é a sua palavra que vai nos libertar. Está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, ele fala para mim e para você lá no livro de Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Tudo que você está enfrentando hoje, prezado ouvinte da palavra de Deus, outras pessoas no passado também enfrentaram. E sabe qual é a diferença? O que vai diferenciar não é o problema ou a luta. A luta, o problema vem para todos, mas é o teu posicionamento, é o meu posicionamento diante desta dificuldade. Irmãos, às vezes há situações que nós não entendemos o porquê. Talvez você esteja se questionando assim, mas eu tenho procurado obedecer à palavra de Deus, ser fiel a Jesus, guardar os seus mandamentos.
Mas Jesus, ele disse na sua palavra: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci. Nós, para um dia contemplarmos a face do amigo Jesus, nós vamos ter que passar pelas atribulações da vida e sairmos daqui vitoriosos. A Bíblia nos ensina também neste dia que nós não podemos negar ao Filho de Deus, mas nós devemos amar o Filho de Deus, porque Deus enviou ao mundo o seu único Filho para salvar todo aquele que nele crê, para que esse ou essa não perdesse a salvação, mas ganhasse a salvação eterna por meio da fé. Hoje é dia de falar de fé. Mestre, não te dá que pereçamos? E o mestre disse: cadê a vossa fé? Que hoje, eu e você, possamos adquirir a fé. E só tem uma forma de adquirir esta fé: através da nossa obediência à palavra do Senhor, para nós alcançarmos uma vida próspera, uma vida abençoada. Nós vamos ter que nos submeter à obediência da palavra de Deus. Deus é maravilhoso. E como ter as nossas orações atendidas? Nós temos as nossas orações atendidas quando nós nos aproximamos de um Deus verdadeiro, quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós vivemos comprometido com o Senhor, quando nós obedecemos a palavra do nosso Deus, quando nós andamos em justiça, quando nós aprendemos a confiar e quando nós entendemos que as nossas orações, os nossos pedidos precisam estar de acordo com a vontade soberana do Senhor. Que o Senhor vos abençoe hoje e que esta mensagem que nos fala que Jesus estava na polpa do barco, ele continua na polpa do barco da tua embarcação. Deixe ele governar a tua embarcação. Ele é o Deus dos deuses, é aquele que está contigo e comigo para guiar o nosso barco até o porto seguro. Deixe ele tomar o controle desta navegação. Talvez você esteja lutando com as suas forças. Sem ele, nada você conseguirá. Então que eu e você possamos obedecer a palavra do Senhor e entendermos que ele é soberano, é príncipe da paz, é pai da eternidade. E ele estará conosco todos os dias para nos guiar até nós chegarmos ao céu. Que o Senhor te abençoe e te guarda e te conceda a paz. E que você tenha um dia de vitórias, confiando que sem Jesus nada você conseguirá. Deus vos abençoe.